Bom, galerinha do primeiro ano, a gente vai dar continuidade aqui, só que a gente vai rever plano cartesiano, né? Rever, eu digo rever porque vocês devem ter visto isso no nono ano, oitavo ano. Mas a gente precisa rever porque eu sei que tem muita gente que não consegue colocar um ponto, né, no plano. Então, vamos ver aqui, né? Representação de pontos em um plano, certo? Eu tenho aqui, ó, plano cartesiano, né? Que é dividido em 4 partes, que a gente chama de quadrantes, certo? No sentido anti-horário, né? Então, eu tenho aqui o primeiro quadrante, né? Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, meu plano cartesiano, ele tem uma linha na horizontal, né? Essa linhazinha na horizontal, que ela representa os valores de x, né? Tem uma linha na vertical, que representa os valores de y. E essas duas linhas se cruzam, se interceptam, né? Na origem. E essa origem é determinada por 0, 0, certo? Do lado direito são os meus valores positivos, né? Do x. Do lado esquerdo, meus valores negativos, também do x, e no centro, 0, né? Na linha vertical, para baixo, os valores negativos, e para cima, né, a partir da origem, os valores positivos. Então, eu tenho aqui, né, no primeiro quadrante, eu tenho como formar um par ordenado, que é o x com o y. Então, pessoal, nós temos que tomar cuidado uma coisa. Como o x é o meu domínio e o y é a minha imagem, toda vez que eu vou representar o ponto, eu começo pelo x, ó. O x no par ordenado sempre vem primeiro. E depois o y. Então, eu faço a ligação primeiro procurando o x, depois o y. E esse x e esse y no primeiro quadrante, aqui é o primeiro quadrante, tanto o x como o y são positivos, né? Ó, lado direito, positivo, para cima, positivo. Então, meu x e meu y do primeiro quadrante têm os sinais positivos. No segundo quadrante, eu tenho aqui, né, lado esquerdo negativo, para cima positivo. Então, lado esquerdo representa x, negativo, e para cima representa y, positivo. Olha os sinais aqui. Tô colocando tudo bem direitinho para vocês conseguirem resolver as atividades. Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, ele tá aqui, ó, x lado esquerdo, então é negativo, e o y para baixo, negativo também. Então, tanto o meu x como o meu y vai ter sinais negativos, certo? Terceiro quadrante. E o quarto quadrante, eu tenho aqui os valores de x, né? Positivo, porque tá do lado direito, e os valores de y, negativo, porque tá do lado esquerdo, ou melhor, tá para baixo, né? Então, aqui no meu quarto quadrante, eu tenho x positivo e y negativo, certo? Linha horizontal a gente chama de abscissa x, né? E linha vertical, ordenada y. Então, eu tenho aqui uma coordenada de abscissa e ordenada, certo? X e y. Exemplo, vamos representar os seguintes pontos no plano cartesiano. A, B, C, D, E. Então, vamos representar esses pontos. Tenho aqui o plano já representado, então, ó, coloquei assim, ó. Primeiro ponto é o ponto A, 4 e 2. Quem vem primeiro é o x e depois o y. Como eles dois estão positivos, ó, eu já venho aqui no primeiro quadrante, porque eu vou procurar o meu x positivo e o meu y positivo. Quando eu for colocar o ponto, eu tenho que colocar o ponto, né? Procurando aqui x, 4, ó. Né? E ligar com o 2 do y. Lembrando, pessoal, que quando você vai fazer a ligação, você tem que ligar, né?
paralelo aqui aos eixos. Então, você faz paralelo ao eixo Y até chegar no 2, e depois paralelo ao eixo X até você construir o seu ponto, que o primeiro ponto é A. Ponto B, menos 3 e 5, né? Então, eu tenho aqui, ó, do lado esquerdo, menos 3, e aí eu vou subindo até o 5. E faça ligação. Esse é meu ponto B. Ponto C. O ponto C, o X é menos 2 e o Y é 0. Então, eu venho aqui no menos 2, sempre eu procuro logo a linha horizontal. E o menos 2 e 0. Ó, olha, ele já tem aqui praticamente a linha formada, né? Do menos 2 até o 0. E aí, eu coloco o ponto na abscissa, certo? Então, o ponto que eu tenho aí é o menos 2, porque o 0 é a origem. Ponto D é 0 e menos 1. Então, venho aqui na abscissa, olha aqui o 0 e desço até o menos 1. O ponto que eu tenho é o menos 1, é onde eu vou colocar aqui o meu ponto D, certo? É 0, 0. X é 0, Y é 0, ou seja, na origem, né, ó. Meu ponto fica na origem. Então, eu tenho que tomar cuidado. Esses pontos que tem aqui em cima da abscissa ou em cima da ordenada não pertencem a quadrante. Ou ele pertence à abscissa X, ou ele pertence à ordenada Y, ou ele pertence à origem, certo? Eles são diferentes, ok? Então, eu tenho aí meus pares ordenados, lembrando que, né, primeiramente é o meu domínio e depois a minha imagem, ou seja, primeiro o X, depois o Y. Então, eu coloquei aí os pontos para diferenciar, né? Ponto A, 4, 2, meu X e o meu Y, positivo, positivo, primeiro quadrante, né? Q1, primeiro quadrante. Ponto B, menos 3, 5, XY, X negativo, Y positivo, né? Então, Q2, segundo quadrante. Ponto C, menos 2 e 0, aquela observaçãozinha, meu X é negativo, mas o meu Y é 0. E ele não fica nos quadrantes, ele fica na abscissa do lado esquerdo. Ponto D, 0 e menos 1, meu X é 0, meu Y é menos 1, né? Então, eu tenho aqui, ó, 0 e negativo o meu Y. Ele não fica no quadrante, ele fica na ordenada abaixo da origem, né? Ponto E, 0, 0, né? Tanto meu X como meu Y é 0, não tem sinal, né? Neutro. E eles pertencem a quem? A origem, não é a quadrantes, certo? Exemplo, qual o valor de MN para Q? Ó, pessoal, aqui eu coloquei aqui, ó, M mais 5 e 2N. É um par ordenado, né? O primeiro é o valor de X, o segundo é o valor de Y, vamos dizer, né? Igual 10 e 12. Primeiro o valor de X, segundo o valor de Y. Então, ele quer que você faça essa comparação. Tá vendo o sinal de igualdade? Significa que os dois termos aqui do primeiro tem que dar igual aos dois termos do segundo. Então, se eu tenho aqui o primeiro M mais 5, ele vai ser igual ao primeiro daqui, que é 10. 2N, que é o segundo, vai ser igual ao segundo daqui, que é 12. Então, eu tenho aqui essa comparação, ó. M mais 5 é 10, 2N, 12. Aí, ó, monto aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. M mais 5 igual a 10. Letra para um lado, número para o outro, resolução de equação, né? M é igual a 10 menos 5 e M igual a 5. Aí, pego o outro valor, né? 2N igual a 12. Né? Ó, 2N é igual a 12, como ele tá dizendo aqui. Então, N é igual a 12 dividido por 2. Nesse caso aqui, o 2 estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, meu N é 6, né? Significa o quê? M é 5
N é 6. Ó, pessoal, se você substituir aqui, ó, M é 5. 5 mais 5, 10. Né? N é 6. 2 vezes 6, 12. Então, justamente ele queria saber essas letras para saber como é que ia dar 10 e 12 aqui do outro lado. Ok? Bem simplesinho. Construção de gráficos a partir de uma fórmula ou lei de correspondência. Y igual a f de x, né? Como eu disse, f de x e y é a mesma coisa. Conhecendo-se o domínio, né? Então, primeiro passo, a tabela, né? Então, eu tenho um exemplo, ó. Nesse exemplo aqui da construção de gráfico, vai ser dado a fórmula, certo? A minha fórmula nesse caso aqui é y igual a 2x. E vai ser dado o conjunto, né? Então, eu tenho aqui o conjunto A, que seria o meu domínio, os valores de x. Então, ele já tá te dando os valores de x para você substituir na fórmula e encontrar quem? Y, ok? Conjunto A, os valores de x, a fórmula y igual a 2 vezes x. Como é que eu vou fazer, então, para encontrar essa tabela aqui, ó? Primeira coisa que eu faço é a tabela, né? Então, eu coloco aqui, ó, do lado esquerdo são os valores de x. Como ele já me deu os valores de x, eu coloco aqui todos. E depois eu vou pegar cada valor, substituir na fórmula e encontrar os valores de y. Segundo passo, substituir os valores de x, né? Então, aqui, y é igual a 2x, ou seja, 2 vezes x. Então, vem aqui, ó, olha aqui no conjunto, primeiro valor, menos 3. Então, vai ficar y é igual a 2 vezes menos 3. Y igual a menos 6. Ó, o primeiro valor aqui, ó, menos 6. Segundo valor aqui é menos 2, então substitui onde tem x. 2 vezes menos 2, y é menos 4. Aí vem aqui e coloca na tabela. Terceiro valor, 2 vezes menos 1, y igual a menos 2. Então, aqui, quando o meu x é menos 1, meu y é menos 2. Certo? Isso daqui é o construindo a minha tabela para poder colocar no gráfico, certo? O outro valor aqui é 0, então, de novo, ó, 2x é 2 vezes x. Então, eu substituo 0 no x, 2 vezes 0, 0. Então, quando o meu x for 0, o meu y também é 0. Elemento é 1, né? Então, é 2 vezes 1, 2. Quando o meu x é 1, o meu y é 2. Y igual a 2 vezes 2, né? Que nesse caso aqui o meu x é 2, meu y é 4. Fazendo isso daqui, pessoal, substituindo, eu construo a minha tabela, né? Primeiramente, você faz a tabela com os valores de x que foi dado, né? Aqui o y você vai obter a partir do segundo passo, né? Fazendo a substituição dos valores, certo? Ok? A partir daí, você vai para o terceiro passo, que é construir o plano cartesiano e representar os pontos. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui a tabela, aquela que a gente fez, né, ó. E aqui eu tenho os meus pontos, certo? Então, eu tenho aqui, ó, construindo, colocando, né? Menos 3 e menos 6. Tá aqui o menos 3. Menos 3 e o menos 6, certo? Menos 3 e o menos 6. Aí, eu tenho aqui, ó, menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4, certo? Ó, bem distintozinho para vocês observarem. Terceiro, menos 1 até o menos 2. O outro, 0, 0, ó, mesmo no centro, na origem. 1, 2, ó, x1, y2. E 2, 4, x2, y4. Vocês estão observando que assim eu determino os meus pontos,
né? E eles têm que ficar, ó, fazendo a interseção com o x e o y, sempre fazendo a interseção, ó. Ok? Eles se cruzam fazendo a interseçãozinha. Então, meus pontos aqui, ó, todos os pontos, eles vão fazendo a interseção. Tá ok, pessoal? Então, esse valor aí, você tem para construir o seu gráfico. Outro exemplo, quando é dado apenas a fórmula sem o domínio. Nesse caso aqui, a fórmula que foi dada foi f de x igual a x ao quadrado menos 4. Só que ele não vai te dar o domínio, não vai te dar o conjunto A. Então, o que que eu faço? Primeiro passo a tabela. Então, tá aí a tabela. Coloco os valores de x. Os valores de x, pessoal, são vocês que vão escolher, certo? Vocês vão colocar. Normalmente, eu sempre coloco o menos 1, o 0, né? 0 no x e o 0 no y, certo? E 1 no x. Então, eu coloco aqui menos 1, 0, 1. E eu sempre coloco o 0 no y, porque esse 0 aqui no y, ele vai determinar onde é que vai tocar no eixo x. E eu coloquei esses valores, certo? Isso daqui foi eu que escolhi. Eu sempre coloco isso aqui para ficar mais legal quando você for traçar a reta nos pontos. Mas aí você pode escolher. Cuidado para não colocar números muito grandes, para o seu gráfico não ficar enorme passando da folha do caderno. Certo? Segundo passo, substituir os valores de x. Então, eu fiz a mesma coisa. Tá aqui a fórmula. Pega aqui os valores de x que eu escolhi, né? Primeiro valor que eu escolhi foi menos 1. Substituir aqui, ó. Menos 1 onde tem x, então fica menos 1, f de menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 4. F de menos 1 é igual a menos 1, né? Menos 1 ao quadrado dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4. F de x igual a menos 3. Então, encontrei aqui meu primeiro valor. Meu primeiro par ordenado. Vou pro segundo. Aqui é 0. Então, 0 ao quadrado, menos 4, né? Então, f de 0 é igual a 0 menos 4. F de x igual a menos 4. Meu segundo par ordenado, 0 e menos 4. Esse daqui, como eu falei, eu dei... É um valor para y, que é 0. Esse valor aqui a gente pode dar, porque aqui é o zero da função, certo? E aí, ao invés de eu substituir no valor de x, eu vou substituir no valor de y, que é justamente esse f de x aqui, ó. Esse aqui não é o meu y. Então, eu vim aqui a fórmula, ó. E ao invés de eu substituir o x, eu troquei o f de x por 0. Aí, ficou 0 igual a x ao quadrado menos 4. Uma equaçãozinha do segundo grau, só que nesse caso aqui eu resolvo, né, passando aqui letra para um lado, número para o outro. Então, ficou 0, aí o menos 4 eu passei para junto do 0, ficou 0 mais 4 igual a x ao quadrado, 0 mais 4, 4, x ao quadrado, né, fica x igual a mais ou menos raiz de 4. E x é igual a mais ou menos 2. Por que esse mais ou menos aí? Porque o meu x, quando é ao quadrado, ele vira uma raiz quadrada. E a minha raiz quadrada, ela tem tanto valor positivo como valor negativo para ela. Porque se eu fizer 2 vezes 2, né? 2 positivo vezes 2 positivo, vai dar 4. Mas se eu fizer também menos 2 vezes menos 2, também dá 4. Então, sempre eu vou ter esses dois valores aqui, ok? E aqui eu fiz f de 1, né? Foi outro valor que eu escolhi. Então, 1 ao quadrado menos 4 dá 1 menos 4, que dá menos 3, né? Ó. Então, aqui eu construí a minha tabela a partir da fórmula e a partir de números que eu escolhi, ok? Construção do plano cartesiano para representar os pontos. Observação. O ou os pontos que tocam o eixo das abscissas, x, são chamados de raízes ou zero da função. Nesse caso, como eu tenho menos 2 e 0, e 2 e 0, esse daí ele vai tocar no eixo. Então, vamos ver aqui como é que fica. Tá aqui a minha tabela, os valores de x e os valores de y, e eu vou construindo aqui, ó, menos 1, menos 3. Então, vem aqui, ó, menos 1,
menos 3, né? Depois, 0 menos 4. Então, vem do zero do x até menos 4. Aí, o meu ponto fica aqui, ó. Na ordenada, né? Y. Depois, 2 e 0. Ó, o 2 aqui, ó. 2 no x, 0 no y. E menos 2 e 0. Menos 2 no x, 0 no y. Então, eles ficam em cima do eixo das abscissas. E por último, 1 e menos 3. Então, 1 daqui, menos 3 daqui. Se eu ligar esses pontos aqui, ó. Se eu ligar esses pontos, eu vou obter uma parábola. Que vocês também viram ano passado, devem ter visto, né? A parábola, que é a equação do segundo grau, né? Então, eu tenho aqui mais um gráfico para vocês se divertirem aí. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido bem.